transformar o seu marido através da oração. Eu vou ensinar você nesse vídeo como você deve rezar da forma correta para que você aproxime o seu marido de Deus, da conversão, da restauração do casamento que você deseja, ao invés de afastá-lo. Então, a primeira coisa, indo direto ao ponto, que você não deve fazer de jeito nenhum, é ser uma beata. O que é ser uma beata? É uma mulher que fica rezando e pedindo para o marido fazer coisas, obrigando e brigando para o seu marido ir na missa, para o seu marido falar com o padre, com o pastor, para o seu marido ter comportamentos católicos, evangélicos, sendo que ele ainda não chegou nesse ponto. A mulher neste lugar se torna extremamente desagradável. Tudo que ela vai fazer nesse lugar é afastar o marido dela de Deus. O marido dela não vai querer nem ouvir ela falar, ele vai achar assim insuportável. Como que a mulher faz então? Eu vou te contar aqui como que eu fiz para que meu marido de ateu se transformasse em católico praticante. E eu quero que você pegue e preste atenção para pegar alguns insights, né? Então a primeira coisa que eu fiz, sempre que ele falava, Nath, eu sou ateu, por que um dia você não pode virar ateia, deixar de acreditar em Jesus? Eu falava para ele, religião não se discute. Você pode ser ateu, eu acredito em Deus, eu era católica do IBGE na época, eu sempre vou acreditar em Jesus, eu já tive experiência com Jesus e nada vai tirar Jesus da minha vida. Mas eu te respeito e eu deixo você com a sua fé, com o que você acha certo. Eu não vou assistir vídeo de ateísmo, você também não precisa assistir vídeo, eu não vou tentar te convencer. Então eu falava isso pra ele e deixava esse território bem claro. Essa é a minha posição, você fica com a sua. Então eu respeitava o lugar dele, eu não ficava tentando mudar. E eu falava assim, essa é a minha experiência, eu tive coisas boas que aconteceram na minha vida, se você quiser saber, eu te conto. Acreditando ou não, eu posso te contar. Então eu sempre me pus aberta a falar, mas sem botar na cabeça dele isso. Outra coisa, né, quando a gente falava assim, desde o início do nosso namoro, beleza, você é ateu, né, e eu sou católica do IBGE, mas eu falava, eu quero casar na igreja e eu quero batizar os nossos filhos. Então, ele casou comigo no civil, sabendo desses passos. Isso também ajudou bastante o nosso processo, porque não tinha esse tipo de discussão. Porque como eu já tinha claro que pra mim isso era importante, eu já falei pra ele também. Então, no caso, se você estiver rezando por essa conversão, você também não vai ficar importunando o seu marido, você não vai ficar pressionando. Você vai o quê? Você vai, através do seu exemplo, você vai rezar. Ele não precisa ver, ou ele pode ver também, não tem problema. Você vai começar a pedir para Deus para que você se transforme numa nova mulher. Porque muitas mulheres, quando escutam eu falar sobre isso, né, falam assim, é muita humilhação eu me colocar e eu servir o meu marido, ou eu ajudá-lo, é muita humilhação, ele não quer, ele me trata mal, ele não me respeita. Eu entendo vocês, eu sei que os homens, quanto mais inseguros, quanto mais agressivos, quanto mais sem autoconfiança, pior eles ficam. Realmente, é um horror, os homens têm vários comportamentos errados. Mas a gente tem que ter sempre, ainda mais esse vídeo sendo de oração, a gente tem que ter sempre Cristo como nosso exemplo. Então, quando a gente lembra do Cristo na cruz, a gente lembra que Cristo se sacrificou. A gente lembra que teve esses passos, né? Que ele se entregou por nós. Então, tudo que a gente faz para o nosso marido, para o nosso esposo, é nesse lugar de Cristo. No sentido que não é uma humilhação, mas é que a gente tem que ter a clareza que ele não sabe o que ele diz. Então, quando meu marido falava, Jesus não existe, eu sou ateu, o que eu entendia? Jesus, perdoa ele. Ele não sabe o que ele diz. Me dê forças para continuar a minha postura, a minha reza, para que eu me transforme e, consequentemente, eu possa influenciá-lo. Então é isso, né? Então a gente tem que trazer essa postura, que a gente não tá se humilhando, que a gente tá fazendo uma coisa que é bonita aos olhos de Deus, porque uma restauração de um casamento na igreja, né, uma conversão de um marido, você acha que isso não alegra completamente a Deus? Alegra. Então, aquilo que vale muito custa muito. A gente tem que entender isso quando a gente se sentir humilhada, quando a gente se sentir cansada. A gente não desiste da batalha, a gente descansa. Né? Então, muitas vezes, apesar do meu marido ter aceitado, né, facilmente, no meu caso, o casamento na igreja, o batismo dos nossos filhos, porque isso foi conversado previamente, essa discussão de Jesus não existe realmente me deixava triste.
né? Eu não sabia se ele ia se converter. Eu achava que não, eu achava que ele ia ser ateu pro resto da vida e que provavelmente eu fosse perder os nossos filhos ali na criação. Especialmente depois que eu me converti pro catolicismo, isso foi uma preocupação real, porque eu não sei se vocês sabem, mas a partir do momento que o marido está envolvido na fé, a chance dos filhos seguirem aumenta muito, tipo 80% quando o marido está envolvido. Quando é só a mulher, normalmente os filhos também se desviam. Então, olha como a família unida e o marido convertido é algo que agrada a Jesus, né? Agrada a Deus, e a gente precisa fazer esse trabalho. Então, a oração, ela precisa ser uma oração diária. No caso do meu marido, eu rezei o terço, então todos os dias eu rezava. Mas o foco não pode ser só ser o marido. O foco tem que ser você. Porque como eu tô falando, né? Ser uma beata é ficar reclamando, é ficar chamando, é ficar, sabe, querendo botar as regrinhas da igreja e dizer que é assim, é assado e que ele tá pecando. Isso só vai afastar. Você tem que ter muita força para você se transformar uma mulher dócil, uma mulher feminina, uma mulher que vai servir, uma mulher que vai amaciar o coração desse homem, para que através do seu exemplo o coração dele seja tocado, tá? Então, no meu caso também vou contar isso, né? O Rodrigo, ele aceitou falar com o padre, que era o meu diretor espiritual. Uma conversa, eu falei, eu acho que ia ser legal você conversar com ele é um cara super aberto. E ele foi. Os padres, né, no caso da igreja, eles têm muita sabedoria, né? Principalmente os padres da Opus Dei, que é onde eu frequento, eles sabem levar os maridos de uma forma que eles não vão pesar. Eles não vão trazer regra, nada. Eles vão conversar, entender a situação, acolher. E foi isso que aconteceu. Ele ficou com uma boa imagem, porque nós temos péssima imagem, né, dos padres. A gente escutou muita coisa errada da igreja, enfim. Uma imagem que é invertida realmente. E aí ele ficou mais aberto a isso. Então, essa oração, né, e tudo que foi acontecendo na nossa vida foi aproximando ele da fé. Então você, na sua vida, você precisa ter uma orientação também para que você se fortaleça. Um processo terapêutico muitas vezes ajuda também. Ou seja, você tá querendo fazer uma restauração, você tá orando e tal, mas você não sabe o passo a passo, você não sabe o que você tem que fazer de concreto para trazer ele de volta, né? Então, como que você lida com a sua sexualidade, por exemplo? Muitas mulheres que entram nessa energia da beata, que querem rezar para transformar o marido, sim, existem muitas regras, entre aspas, assim, preceitos, né, na religião, coisas que não podem realmente ser feitas, mas esse lugar da beata também traz muito bloqueio sexual, que a mulher acaba achando que ela não pode ter prazer, que ela não pode estar ali com o marido, ela não consegue se soltar sexualmente, ela fica totalmente travada, e isso vai afastando. Então existe a forma certa da gente ter mais romance na nossa vida e menos bloqueio sexual com o nosso marido, tá? E isso vai ajudar a aproximar o seu marido da fé. Especialmente se você já for casada na igreja, né? Vamos pensar aqui que a gente é uma tríade, né? Nós, o nosso marido e Deus. Quando a gente tem a relação sexual, a gente se transforma em uma só carne. É um momento total de comunhão, de aceitação desse marido, de tá ali conectada. E quando a gente tem isso, com essa intenção de ajudar o nosso marido, de servir, a gente aprende que a gente tem que mudar a forma de ver o ato sexual, tá? Então, muitas mulheres têm muita preguiça de ter relação sexual, estão sempre cansadas, sempre querendo reclamar, sempre querendo afastar também o marido nessa área. Essa é uma área muito sensível que a gente precisa falar. Então, olha como a oração está ligada com a parte sexual, que está ligada com tudo que a gente fala, né? Então, não é só rezar e não se movimentar aqui na Terra. É rezar e fazer tudo que está ao nosso alcance. Porque o nosso marido e a nossa família é tudo pra gente. A gente tem que ter essa visão clara, né? Que a família é a base de tudo. Que o nosso marido é a base, né? Então tem Deus e o nosso marido depois os nossos filhos. Então a gente tem que ter essa luta mesmo, essa energia para ajudá-los a serem os melhores maridos também que eles puderem ser, né? Então os maridos muitas vezes eles
precisam se transformar, mas eles não sabem como. E se você está querendo rezar para transformar o seu marido, se você gostaria que a sua vida, o seu casamento fossem diferentes, eu quero te convidar para o projeto Aliança de Ouro. É um projeto onde você vai ser a melhor mulher que você poderia ser. E com isso, o seu marido não vai resistir, ele vai se transformar por tabela. A sua família vai ficar unida e você vai conseguir ter um casamento sólido, um casamento estável e feliz, leve. Conta comigo para te ajudar. Me segue no Instagram, se inscreve aqui no canal, pode me mandar mensagem, me manda direct, comenta aqui o que você precisar. Conta comigo, eu te ajudo.